Por que é tão incrivelmente difícil livrar a mente da crença em Deus? Por que a fé religiosa, mesmo quando confrontada pela lógica, pela ciência e pela própria experiência de um universo silencioso e indiferente, mantém um controle tão férreo sobre a psique humana? A resposta fácil, oferecida pela própria religião, é que a fé é um dom divino, uma verdade inata gravada em nossas almas. A resposta honesta, no entanto, é muito mais complexa e perturbadora. Ela não aponta para os céus, mas para dentro de nós mesmos, para as vulnerabilidades intrínsecas de nosso cérebro e para o sistema incrivelmente eficaz de programação mental que explora essas vulnerabilidades desde o momento em que nascemos. A crença religiosa não é, na maioria dos casos, uma escolha racional feita por um adulto informado. É um sistema operacional pré-instalado. É um software profundamente embutido em nossa arquitetura mental durante nossos anos mais formativos, projetado não para buscar a verdade, mas para garantir a conformidade, a obediência e a perpetuação do próprio sistema. Livrar-se dele não é como desinstalar um aplicativo qualquer. É como tentar reescrever o código-fonte de sua própria consciência, enquanto o programa antigo luta desesperadamente para manter o controle. Este vídeo é uma exploração das correntes invisíveis que nos prendem à fé, uma dissecação da matrix religiosa que molda nossa percepção da realidade, e uma investigação sobre por que a pílula vermelha da razão é tão amarga para tantos. A fundação de todo o edifício da fé é construída na infância. O cérebro de uma criança pequena é a máquina de aprendizado mais poderosa do universo conhecido, mas também a mais vulnerável. Ele não nasce com um filtro de ceticismo. Pelo contrário, a evolução o projetou para absorver informações de figuras de autoridade, primariamente os pais, com uma confiança quase absoluta. Este é um mecanismo de sobrevivência crucial. A criança que acredita sem questionar quando seus pais dizem não toque no fogo ou não coma essa planta venenosa, tem uma chance muito maior de sobreviver do que a criança que exige provas empíricas para cada aviso. A credulidade infantil não é uma falha, é uma característica de design essencial. A religião explora essa característica de design com uma eficácia implacável. No mesmo período em que a criança está aprendendo fatos básicos sobre o mundo, que o céu é azul, que os cães latem, que 2 mais 2 são 4, ela também é informada, com a mesma autoridade e certeza inabalável sobre a existência de um ser invisível que criou tudo, que a observa constantemente, que lê seus pensamentos e que controla seu destino eterno. Para o cérebro infantil, não há distinção categórica entre esses fatos. A existência de Deus é apresentada não como uma hipótese, uma crença ou uma história cultural, mas como uma verdade objetiva, tão real quanto a cadeira em que ela se senta. Essa informação não é apenas ensinada, ela é tecida na própria estrutura da realidade da criança. É reforçada por rituais, ir à igreja rezar antes de dormir, por narrativas, histórias bíblicas apresentadas como fatos históricos, por respostas emocionais, o medo do inferno, a esperança do céu, e o mais importante, pela validação social. Toda a família, toda a comunidade acredita na mesma coisa. A crença religiosa não é aprendida como se aprende história ou geografia. Ela é absorvida osmoticamente, como se aprende a língua materna. Torna-se parte do tecido neural, parte da forma como a criança entende o mundo e seu lugar nele. Questioná-la, mais tarde na vida, não parecerá apenas como questionar um fato. Parecerá como questionar a própria realidade, como tentar desaprender a respirar. Além dessa programação cultural precoce, a religião também se aproveita de uma série de vieses cognitivos inatos, atalhos mentais que nosso cérebro evoluiu para tomar decisões rápidas, mas que nos tornam presas fáceis para explicações sobrenaturais.
Já discutimos alguns deles, como o dispositivo hiperativo de detecção de agência, a tendência de ver intenção em eventos aleatórios, e nosso dualismo intuitivo, a sensação de que mente e corpo são separados. Mas há outros igualmente potentes. O pensamento teleológico, por exemplo, é a nossa tendência inata de buscar propósito e função em tudo. Uma criança pequena perguntará: para que servem as montanhas? Ou por que as nuvens chovem? Nós somos naturalmente inclinados a ver o mundo como se ele tivesse sido projetado com um objetivo. A ciência nos ensina que essa é, em grande parte, uma ilusão. Processos naturais como a evolução criam a aparência de design sem a necessidade de um designer. Mas a religião oferece a resposta teleológica final e mais satisfatória. Tudo tem um propósito, porque tudo foi criado por um ser com um propósito. Ela valida nossa intuição infantil mais profunda, tornando-a incrivelmente difícil de abandonar, mesmo quando a evidência aponta para um universo sem propósito intrínseco. Outro viés poderoso é o essencialismo. Nós tendemos a acreditar que as coisas e as pessoas têm uma essência invisível e imutável que define sua verdadeira natureza. Acreditamos que um gato tem uma gatidade intrínseca, independentemente de sua aparência. A religião explora isso ao postular a existência de uma alma, a essência imaterial e eterna que define quem realmente somos, separada de nosso corpo físico e de nosso cérebro. Essa crença na alma, reforçada pelo nosso dualismo intuitivo, torna a ideia da vida após a morte não apenas plausível, mas quase inevitável. Esses vieses cognitivos, combinados com a doutrinação infantil, criam uma estrutura mental onde a crença religiosa parece não apenas verdadeira, mas natural, óbvia, autoevidente. O mundo parece ter sido projetado. Nós sentimos que temos uma alma. Nós percebemos agência por trás dos eventos. A religião não precisa apresentar provas esmagadoras, porque ela está jogando em casa, explorando as configurações padrão do nosso próprio cérebro. Uma vez que a semente da fé foi plantada nesse solo fértil, a religião emprega uma série de estratégias sofisticadas para protegê-la, para construir um verdadeiro sistema imunológico contra a dúvida. O objetivo não é mais apenas instalar a crença, mas garantir que ela nunca seja seriamente questionada ou removida. A primeira linha de defesa é a demonização da dúvida. Em qualquer empreendimento racional, ciência, filosofia, investigação policial, a dúvida é a ferramenta mais valiosa. É o motor do progresso, o sinal de uma mente honesta que se recusa a aceitar conclusões fáceis. Na religião, a dúvida é rebatizada como pecado. É apresentada como uma fraqueza de caráter, uma tentação do diabo, um sinal de que sua fé não é forte o suficiente. O crente que ousa questionar não é elogiado por sua honestidade intelectual. Ele é advertido, repreendido, instruído a rezar mais ou a confiar em Deus cegamente. A mensagem é clara. Pensar criticamente sobre sua fé é perigoso e moralmente errado. Isso cria uma barreira psicológica imensa. O ato de questionar se torna associado não à busca pela verdade, mas à culpa e ao medo da punição divina. A segunda linha de defesa é a criação de uma bolha informacional, um ecossistema fechado que reforça constantemente a crença e filtra ativamente as informações dissonantes. A comunidade religiosa funciona como uma câmara de eco. Os sermões, os estudos bíblicos, as músicas de louvor, as conversas com outros fiéis, tudo serve para repetir e validar as mesmas ideias. Ao mesmo tempo, o contato com visões de mundo alternativas ou com críticas à fé é desencorajado ou demonizado. Livros céticos são perigosos, ex-crentes são amargos ou enganados pelo diabo,
E a ciência que contradiz a Escritura é falha ou arrogante. O objetivo é manter o fiel imerso em um ambiente onde sua crença é constantemente reforçada e onde as dúvidas raramente têm a chance de criar raízes. A internet quebrou parcialmente essa bolha, mas as comunidades religiosas ainda trabalham ativamente para manter seus muros, incentivando seus membros a consumir apenas mídia cristã e a desconfiar de fontes seculares. A terceira linha de defesa, e talvez a mais poderosa, é o entrelaçamento da crença religiosa com a identidade pessoal e social do indivíduo. Para muitos, ser cristão, muçulmano ou judeu não é apenas um conjunto de crenças que se tem, é quem se é. A identidade religiosa está fundida com a identidade familiar. Todos na minha família são X. Com a identidade comunitária, toda a minha rede social está na igreja Y. E, em muitos casos, com a identidade étnica ou nacional. Abandonar a fé, nesse contexto, não é apenas mudar de ideia sobre uma questão abstrata. É um ato de traição. É arriscar perder sua família, seus amigos, seu emprego, sua comunidade, toda a estrutura de pertencimento que dá sentido e segurança à sua vida. O custo social da apostasia é, em muitas culturas e famílias, devastador. Esse medo da perda e do isolamento é um dos mais fortes impedimentos para que pessoas que já não acreditam intelectualmente tenham a coragem de admitir isso para si mesmas e para os outros. A religião cria uma situação de refém. Se você nos deixar, perderá tudo. Com as fundações da crença solidamente estabelecidas na infância e protegidas por um sistema imunológico robusto contra a dúvida, a mente religiosa se torna um castelo bem defendido. Mas mesmo as muralhas mais altas podem ser abaladas. A vida acontece. Tragédias ocorrem. O conhecimento científico se expande. As contradições internas da fé se tornam mais evidentes. A dúvida, apesar de todos os esforços para suprimi-la, começa a surgir. E é aqui que entramos na fase da manutenção da crença, onde a mente emprega uma série de acrobacias psicológicas para evitar a dolorosa conclusão de que talvez estivesse errada o tempo todo. O fenômeno central nesta fase é a dissonância cognitiva. Este é o estado de desconforto mental que surge quando mantemos duas crenças contraditórias ao mesmo tempo, ou quando nosso comportamento entra em conflito com nossas crenças. Por exemplo, a crença de que Deus é amoroso entra em conflito com a realidade do sofrimento de inocentes. A crença na infalibilidade da Bíblia entra em conflito com a descoberta de seus erros e contradições. Essa dissonância é psicologicamente insuportável, e a mente humana fará quase qualquer coisa para reduzi-la. Idealmente, a dissonância seria resolvida através da razão, abandonando a crença que se mostrou falsa. Mas como vimos, a crença religiosa está profundamente enraizada na identidade e protegida pelo medo. Assim, a mente recorre a outras estratégias. A mais comum é a racionalização. Inventar justificativas ad hoc para explicar as contradições. O sofrimento existe por causa do livre-arbítrio, mesmo que isso não explique desastres naturais. As contradições da Bíblia são mistérios divinos ou erros de interpretação. A falta de evidência para Deus é, na verdade, um teste de fé. A mente se torna uma máquina de gerar desculpas, não para encontrar a verdade, mas para preservar a crença original a qualquer custo. Outra estratégia poderosa é a falácia do custo irrecuperável, sunk cost fallacy. Quanto mais investimos em algo, seja tempo, dinheiro, emoção ou identidade, mais difícil se torna abandoná-lo, mesmo quando fica claro que foi um mau investimento.
Pense no fiel que dedicou décadas de sua vida à igreja, que baseou todas as suas decisões importantes em sua fé, que construiu toda a sua identidade em torno de ser um homem de Deus. Admitir que tudo isso foi baseado em uma ilusão seria psicologicamente devastador. Seria como admitir que grande parte de sua vida foi um desperdício. É muito mais fácil, psicologicamente, dobrar a aposta, reafirmar a fé com ainda mais fervor e descartar as dúvidas como tentações, do que encarar a possibilidade de ter que reconstruir sua vida e sua identidade do zero. O investimento passado se torna uma âncora que o impede de seguir em frente. O medo, que foi instrumental na instalação da crença, continua a ser uma ferramenta poderosa na sua manutenção. Mesmo quando a lógica da fé começa a ruir, o medo do inferno, plantado na infância, pode permanecer como um resíduo emocional profundo e irracional. É a famosa aposta de Pascal, internalizada. E se eu estiver errado? E se o inferno for real? Esse medo pode ser suficiente para manter uma pessoa presa a uma fé na qual ela não acredita mais intelectualmente, apenas por precaução. É uma apólice de seguro contra uma ameaça que a própria religião inventou. Além disso, há o medo, muito real, das consequências sociais. Como mencionado, deixar a fé pode significar perder tudo: família, amigos, comunidade, emprego. Para muitas pessoas, especialmente aquelas em comunidades muito fechadas, a escolha não é apenas entre crença e descrença, mas entre pertencimento e isolamento total. É uma escolha de uma crueldade imensa. E é compreensível que muitas pessoas optem por manter uma fachada de fé, vivendo uma vida dupla, em vez de enfrentar a devastação social da apostasia. A religião cria a prisão e, em seguida, torna a fuga tão cara que muitos preferem permanecer encarcerados. Todo esse sistema, a programação infantil, os vieses cognitivos, a demonização da dúvida, a bolha informacional, a fusão com a identidade, a dissonância cognitiva, o custo irrecuperável e o medo, funciona como um poderoso firewall, projetado para impedir que o vírus da razão e da evidência penetre no sistema operacional da fé. A mente religiosa não é, em sua maioria, uma mente que buscou a verdade e a encontrou na religião. É uma mente que foi programada para acreditar e que, agora, dedica uma quantidade imensa de energia psicológica a defender essa programação contra qualquer ameaça. É por isso que livrar a mente da religião é tão difícil. Não é uma simples questão de apresentar fatos e argumentos lógicos. É um processo complexo e muitas vezes doloroso de desprogramação. Exige não apenas coragem intelectual para enfrentar as evidências, mas também coragem emocional para confrontar os medos, para questionar a própria identidade e para arriscar a perda de laços sociais profundos. É como sair de uma Matrix. A ignorância pode ser uma bênção e a realidade pode ser assustadora. Mas a boa notícia é que a fuga é possível. A mesma internet que expõe as falhas da religião também conecta aqueles que estão em processo de dúvida, criando novas comunidades de apoio. O acesso crescente à educação, à ciência e a diferentes culturas enfraquece o poder das bolhas informacionais. E a própria secularização progressiva da sociedade diminui o custo social da descrença. O processo de libertação geralmente começa com uma pequena rachadura na muralha, uma contradição notada, uma hipocrisia flagrante, uma tragédia pessoal que o silêncio de Deus torna insuportável. Essa rachadura, se não for imediatamente reparada pela racionalização ou pelo medo, pode se alargar. A curiosidade, uma vez despertada, é uma força poderosa. A pessoa começa a pesquisar, a ler, a conversar com pessoas fora de sua bolha. Cada nova informação, cada nova perspectiva atua como um martelo sobre a muralha. É um processo muitas vezes longo, solitário e angustiante.
Envolve o luto pela perda de certezas antigas, a raiva pela manipulação percebida e a difícil tarefa de reconstruir uma visão de mundo e uma identidade a partir do zero. Mas para aqueles que perseveram, a recompensa é imensa. É a conquista da autonomia intelectual. É a liberdade de pensar por si mesmo, de seguir as evidências aonde quer que elas levem, sem medo de punição divina. É a capacidade de construir uma moralidade baseada na empatia humana e não em dogmas arbitrários. É a redescoberta da beleza e da preciosidade desta única vida que temos. Livrar a mente da religião não é fácil. A programação é profunda e as defesas são poderosas, mas é possível. E é para muitos o passo mais importante em direção a uma vida de honestidade, de coragem e de verdadeira liberdade. Se você está nessa jornada de questionamento, ou se já a completou, saiba que você não está sozinho. Este canal existe para ser uma ferramenta e uma comunidade para aqueles que escolheram a difícil, mas recompensadora estrada da razão. Inscreva-se para continuar a explorar essas ideias e a fortalecer sua própria mente contra o dogma. Deixe o seu like para que esta análise alcance mais pessoas que podem estar presas no labirinto da fé. Use os comentários para compartilhar sua própria história. Qual foi o maior obstáculo que você enfrentou ao questionar suas crenças? E por fim, compartilhe este vídeo. Você pode estar oferecendo a alguém a chave que ele precisa para abrir a porta de sua própria prisão mental.